Pessoal, boa noite. Coleção de objetos. Como é que a gente vai trabalhar essa questão de coleção, né? O que seria esse conceito de coleção de objetos? Acho que até um bom senso já nos diz o que seria isso. A aula hoje é de extrema importância, porque basicamente, por exemplo, quando você trabalha com persistência de objetos, quer dizer, você pegar um objeto e armazenar em um banco de dados, por isso a gente chama de objetos persistentes, que eles continuam existindo mesmo se você desligar o computador, etc., né? Você trabalha basicamente com coleções de objetos, porque você não vai trabalhar com um objeto específico, por exemplo, com um professor, com uma disciplina, com o curso, por exemplo, com um produto. Você vai trabalhar com vários produtos, com vários professores, com várias disciplinas, e isso aí vamos dizer, que é a base importante, um conceito importantíssimo para a programação, né? Vocês já viram uma parte dessa questão de conjunto de informações, né? Uma coleção de informações com estrutura de dados. Só que agora a gente vai dar um foco mais específico na orientação objeto. A gente não vai fazer também tudo na mão como a gente fez em estrutura de dados. A gente vai usar algumas estruturas já existentes nas linguagens de programação, no caso que a gente está utilizando o Java, que facilitam e muito mesmo, o nosso trabalho. Então vamos lá, gente. Vamos primeiro na agenda da nossa aula. A gente vai falar de coleções de objetos. Esse é o foco, né? Onde nós temos várias maneiras de fazer coleção de objetos, né? Vocês já viram em estrutura de dados filas, pilhas, listas encadeadas, duplamente encadeadas, grafos, árvores binárias. Nossa, olha o quanto de maneira a gente pode, quantas maneiras diferentes a gente pode modelar uma coleção de objetos. Mas aqui na nossa aula a gente vai trabalhar com dois tipos específicos, vetores e um array list, né, que são conceitos bem simples e que funcionam, né? Além desses conceitos, a gente vai aumentar, né, os nossos fundamentos de programação orientada a objetos. A gente vai ver alguns conceitos mais específicos, né, quando a gente fala conceitos complementares. O que seriam classes e métodos abstratos? Isso é interessantíssimo. O que seria polimorfismo? O que seriam atributos e métodos estáticos? E o que seriam interfaces? Isso aí são conceitos, né? Então o foco da nossa aula hoje será coleção de objeto, mas além disso a gente vai dar um plus. Sempre é bom esse plus a mais, né? Falando como que esses conceitos, inclusive para a questão de conhecimento, para você aprender. Vai ser uma breve explicação, mas graças a Deus nós temos a internet aí que a gente pode pesquisar tudo e mais um pouquinho. E nós temos também o nosso fórum, nós temos o pessoal de polo, aí os coordenadores de polo, que pode estar tirando a dúvida. Você tem seus tutores, a gente tem a comunidade, a gente vai poder trocar essas informações a todo tempo. Espero que vocês tenham assistido aos vídeos que a gente disponibilizou, não só os vídeos das nossas aulas ao vivo, mas os vídeos complementares que a gente tem trabalhado. Ok, gente? Vamos lá. O objetivo da nossa aula hoje é entender o porquê definir coleções de objetos, né? Além disso, compreender como as coleções de objetos complementam os relacionamentos entre eles. E por fim, né? Por fim não, implementar as coleções desses objetos, como é que faz para criar um código, né? Depois, conceituar as classes e métodos estáticos, que seja o plus que a gente comentou, né? Falar o que são métodos e atributos estáticos, ou métodos e atributos de classe, que a gente chama. Explicar um pouquinho de polimorfismo, né? E descrever o que seria interfaces, que é uma base da programação moderna hoje aí, e faz parte de muitos padrões de projeto hoje, a definição de interface, gente. Perfeito, gente. Então vamos lá, a apresentação. Gente, coleções de objetos. Vamos pensar o seguinte. Eu estava comentando agora que até a aula passada, a gente trabalhava com um objeto específico. Eu definia uma classe e logo depois instanciava aquele objeto. Perfeito. E aquele objeto tinha suas características, tinha seu comportamento. Esse objeto se relacionava com outros objetos, né? É o que a gente aprendeu. Só que no mundo real a gente não tem um objeto. Nós temos vários objetos. E é aí que a gente tem que começar a criar mecanismos de manipular esse conjunto de objetos, às vezes conjuntos enormes, milhares, milhões de objetos, né? A gente tem, hoje estava conversando com um amigo meu, por exemplo, que ele dá suporte a um banco alemão aí,
E eles trabalham com bilhões de objetos. Imagina quantas transações bancárias existem em um determinado banco europeu, professor, vamos imaginar. E cada transação desse, na verdade, pode ser representado como objeto. Né? Um objeto, uma transação é um objeto também. Imagina essa quantidade, esse fluxo de objetos que tem sendo manipulado. A quantidade de computadores de nós, né? O exemplo que ele está dando hoje, que a rede desse banco tinha 90 mil nós. Né? 90 mil computadores interligados para desenvolver uma parte do projeto do banco, imagina. Né? Então você modularizando, você criando esses objetos, ele realmente facilita muito criando esses objetos, sem brincadeira. E eles são objetos, são informações autocontidas, são bem encapsuladas, você consegue realmente interagir e trabalhar com eles de uma maneira bem interessante. Agora, como é que a gente cria essas coleções de objetos? Né? Vamos lá. Coleções de objetos é uma maneira de manipular uma grande quantidade de objetos. Eu estou falando até de bilhões de objetos. Né? Sabe qual é a maior base de dados do mundo, gente? A maior base de dados do mundo? Né? Se a gente for pensar que é uma base de dados também, é uma base de dados não estruturada, a internet. Toda a internet, imagina com conteúdo, a quantidade de informação que tem na internet. Né? E lógico, tem mecanismos altamente eficientes de catalogar essas informações, por exemplo, o Google. Né? O Google, você faz o catálogo de todas as informações, ele indexa todas as informações de uma maneira assim, que são algoritmos altamente complexos ali por trás. E ele trabalha fatalmente com coleções desses objetos. Né? Uma informação ele deve manipular de alguma maneira. Né? Se a gente soubesse, né, professor, como funciona o Google, a gente estava bilionário. Mas imagina a quantidade de informações. A gente está falando de gigabytes, terabytes, a gente está falando de petabytes, a gente está falando de data centers aí, que são maiores que uma cidade, né? Que consomem mais energia do que uma cidade, por exemplo, Porto Velho. Para vocês terem uma ideia, gente, o data center do Google, ele chega a consumir mais energia do que a cidade de Porto Velho. Quer dizer, um prédio do Google que está os computadores onde servem a gente, que o Google, a Microsoft, a Oracle, a Amazon, a DigitalOcean, todos eles têm vários prédios que são data centers, que são computadores e computadores e mais computadores. É uma enorme quantidade de energia, gente, é uma coisa absurda. Agora imagina a quantidade de dados lá. Então gerenciar essa quantidade de dados é fundamental. Né? A gente vai começar com uma maneira mais simples, como eu falei, coleções de objetos. O conceito é o mesmo, coleções. Né? Mas a gente vai utilizar estruturas simples para poder manipular esses objetos. Simples, mas eficientes, porque a gente quer eficiente. Se você for utilizar isso fora aqui né, do ambiente acadêmico, funciona assim. Né? Você pode até desenvolver aplicações comerciais com o que a gente vai aprender hoje. Talvez aplicações científicas já seriam uma maneira mais... Não seria tão recomendado utilizar o que a gente está vendo hoje. Né? Mas para o dia a dia, perfeito. Então, gente, as coleções de objetos, como falei, podem ser implementadas de várias maneiras. Né? Vetores, vocês viram em estrutura de dados, listas, filas, pilhas, aqui seria pilhas, né? Árvores, grafos. E cada um, professor, tem uma maneira de você manipular. Para cada um desses elementos, cada um desses tipos de estrutura de dados, e você deve ter visto aí com a professora Liliane antes, você tem uma maneira específica de manipular essas informações. Né? Lógico, a mais simples, vetores. Vetores é mais simples. Né? Eu acho que vocês trabalham, inclusive, estrutura de dados com vetores. Você cria você define um espaço na memória onde vai armazenar todas as informações. Essas informações, por estar na memória até uma maneira bem rápida, você pode indexar ou não essas informações para você achar uma determinada informação de uma maneira mais rápida. Gente, a palavra indexar significa criar algum mecanismo que permita você localizar alguma informação de maneira mais rápida dentro de uma coleção de informações. Professor, é interessante que nós estamos vendo num crescendo, né? Primeiro nós vimos os tipos primitivos, depois nós vimos como é que se constroem as classes, agora nós estamos vendo coleções de objetos. E aí o aluno pode até se perguntar por que existem esses tipos aí, vetores, listas, pilhas e filas. É porque cada um
resolve um problema. Então, para aquele problema específico, você vai usar um objeto específico. Porque às vezes você não precisa usar uma lista, quando você pode resolver o problema, às vezes, com um vetor mais simples. Então vai depender do problema que você quer resolver. Né? E pessoal, uma coisa é importantíssimo. Eu preciso saber essa estrutura de dados, eu vou mais ainda. Para quem quer ser um programador, estrutura de dados é a disciplina mais importante, professor. Sério mesmo. Em entrevistas de emprego, por exemplo, se você for querer trabalhar no Google da vida, eu conheço pessoal que a prova, basicamente, é estrutura de dados. Né? Análise de algoritmos. Acho que a palavra máxima aí é análise de algoritmos. Você entender qual é o melhor algoritmo para cada situação, por que você deve aplicar esse algoritmo ou não. Nesse caso, por que eu devo aplicar uma lista, uma pilha, uma fila ou não. Né? Cada um tem seu propósito específico. A questão agora nós estamos, a partir dessa aula, nós estamos trabalhando não com objeto, com vários objetos. Agora, como é que eles estão organizados? Depende da tua aplicação. A gente vai te ensinar os mais simples, lógico, né? Lembrando que a gente está iniciando o nosso processo de aprendizado. Né? Vocês estão aí no ensino técnico ainda. Fatalmente, esse embrião que a gente está passando aqui para vocês é o mecanismo. Poxa, isso aqui é interessante, isso aqui realmente vai fazer diferença no futuro. Então, esse embrião eu espero que leve vocês amanhã a fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre o assunto, praticar efetivamente, porque só aula não adianta muito. Né? Eu estava comentando com os nossos alunos lá de Jaru, aqui no nosso evento, daqui a pouco eu vou estar lá no evento, né? Dando um oi para vocês. O importante, gente, não só assistir nossas aulas. Assistir nossas aulas é o primeiro passo. Né? Fazer as atividades é o primeiro passo. Interagir com a gente é nesse primeiro passo. Só que esse primeiro passo ainda não é o suficiente. Daqui, o mundo é o seu limite. Né? Quem vai definir o limite são vocês. É lógico que hoje está muito mais fácil. Né? Imagina o professor, o senhor saiu quando da faculdade? Faz 2010. 2010. Eu saí em 94. Em 94 não existia internet. Então qualquer coisa que eu precisasse aprender a mais, eu tinha que ir para uma biblioteca ou então fazer um curso especializado. E gastava uma fortuna. Eu me lembro, o primeiro curso que eu fiz foi de System Engineer da Microsoft. Né? Uma coisa bonita, em Windows NT 4. Na Brasa, ficavam fazendo o jabá aqui. E era uma fortuna. Ainda bem que a empresa que eu trabalhava na época pagou para mim. Mas hoje, você tem a Microsoft Virtual Academy. Né? Você tem uma academia à distância na Microsoft que você faz quase todos os cursos lá. E ainda recebe o certificadozinho. Né? Você tem a academia da Cisco, a academia da Oracle, você pode fazer cursos, né? Como você está fazendo agora, curso à distância. Olha o mundo onde você está vivendo hoje, onde a informação está a um clique. Né? Eu queria só aproveitar esse adendo, que enfatizar o que o senhor está falando, que é tão importante essas aulas que nós estamos tendo. Porque quando eu comecei a mexer com informática, eu comecei com 17 anos, hoje eu estou com 42, não tinha essa facilidade, a mesma facilidade, a mesma idade. Né? Nós não tínhamos essa facilidade, e até a própria acesso à internet, aos cursos, eram mais reduzidos. Então, hoje tem-se uma facilidade muito grande para obter informação. Então, é bom aproveitar isso, porque e um curso também técnico. Eu passei muito tempo aprendendo sozinho, sendo autodidata, até que resolvi fazer uma faculdade. Então, para quem está começando agora, é um caminho ideal que o professor está apresentando, estudar e aproveitar os recursos que nós estamos tendo aqui. IFRO, parabéns, vocês estão aqui. Acho na melhor instituição do Estado mesmo. Ela está sendo exemplo não só para o Estado, para todo o país. IFRO está sendo, essa palavra está sendo ventilada no Brasil todo, realmente está sendo referência. E a referência é por causa de você, gente. Nosso aluno aqui realmente está fazendo diferença no mercado. E esperamos que você também, ao final do curso, é difícil, as pessoas às vezes desistem no meio do caminho pelos vários motivos, mas ao final você pode ter certeza que as bonanças virão, né? Construa que eles virão, né? Não tem essa frase? Mas vamos lá, gente. Hoje a aula é um pouquinho mais rápida, né? Bem, dos tipos que a gente vai falar, a gente vai trabalhar primeiro com vetores, né? Vetor ou array, né?
é uma estrutura de dados utilizada para representar certa quantidade de valores homogêneos, tá? Ou seja, um conjunto de variáveis todas do mesmo tipo, variáveis ou objetos, né? Em Java podemos criar vetores de tipos primitivos, né? O padrão inteiro, double, booleano e assim por diante, ou de objetos. Então, gente, a gente pode criar tanto vetores de tipo inteiro, do tipo string, do tipo double, como vetores de objetos, do tipo professor, do tipo produto, do tipo conta bancária, do tipo disciplina, quantos objetos nós definimos ao longo desse curso, né? Então eu tenho um conjunto de objetos, um conjunto de informações. Vamos lá. Como é que a gente cria um vetor? Vamos relembrar aqui. Você define o tipo do dado, o nome do vetor, o abre e fecha colchetes, novo, a palavra new, né, que eu preciso reservar esse espaço da memória, o tipo de dado que eu quero definir, né, e a quantidade. Por exemplo, eu quero armazenar um conjunto de notas. Eu quero armazenar todas as notas, né, dos meus alunos. Até a aula passada, eu tinha que criar, por exemplo, se eu tivesse 40 alunos, teria que criar 40 variáveis, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nossa. Não é o melhor trabalho. Não é assim que a gente faz. É aí que a gente cria coleções. E a coleção que a gente aprendeu e a mais fácil é vetor. Então eu vou criar um vetor de 40 posições ou de 30 posições, aqui no caso, o exemplo que eu dei, né? Eu estou criando um vetor chamado notas, que é do tipo inteiro, né? As minhas notas só podem ser do tipo inteiro, né? E eu posso armazenar 30 notas, né? Eu posso armazenar a nota 0 até a 29, tá? Deixar bem claro. Um dos erros, ainda mais quem já programa, né? Quando a gente fala um vetor de 30, de tamanho 30, todo vetor começa na posição 0, professor. Não começa na posição. Vamos contar os elementos do vetor? Não é 1, 2, 3 até 30, não. Começa de 0. Se começa de 0, para ser 30 elementos, tem que parar no 29. Essa é uma informação importantíssima, gente. Um vetor começa de 0, ainda mais nas linguagens C-like, né? C, C++, Java, C#, JavaScript começa de 0 e vai... você tem que o tamanho tamanho vetor menos 1, que é o limite dele. É interessante observar que há certas linguagens onde você pode especificar de onde o índice inicial. Mas é igual, como o professor disse, as linguagens C-like, então é interessante observar a característica dessa linguagem e de outras que são muito parecidas com ela. Eu aprendi a programar com Pascal, professor. E Pascal Pascal começava com 1. Né? Depois, quando eu saí do Pascal e para o C, nossa senhora, por que não começa de 1? É tão fácil começar de 1, por que não começa de 1? Mas depois, é o famoso prática, a gente acaba acostumando. Hoje, quando vejo um vetor começando de 1, eu acho... Não, eu tento fazer de alguma maneira para começar de 0. É questão de adaptação. As linguagens de programação, novamente, eu acho que a experiência que nós tivemos com os alunos que vieram do interior para cá ontem e a conversa que nós tivemos aí juntos, eu estava falando para aprender linguagem C#, Java, PHP. Vocês vão ver que PHP, vocês vão estar trabalhando em Laravel no próximo semestre. Isso é perfeito. Vocês vão estar criando página web de uma maneira bem rápida, né, usando PHP. Aí eu falei para eles, e eu falo para vocês também. Primeiro aprenda uma linguagem bem. O importante aqui é a lógica de programação. O importante aqui são os conceitos, que depois que você começar a praticar, isso aqui o professor Lilo chegou a trabalhar, aqui o professor Cláudio chegou a comentar, aqui o professor Alan chegou a falar, aqui o professor... vários professores vão passar por vocês aí. Isso aqui, como eu falei, é o embrião. Quem vai semear isso, quem vai regar esse embrião para realmente florescer são vocês, né, gente? Bem, depois disso, percebam que esse vetor aqui é de um tipo primitivo. Int, gente, é um tipo primitivo. Mas eu posso criar um vetor de cliente? Posso. Então, ao invés só trocar o int por cliente, então vou ter o conjunto de clientes. Perceba que uma coleção geralmente está no plural, gente, olha aqui. Porque não é um cliente, é um conjunto de clientes. E na minha loja eu tenho 1000 clientes. Quer dizer, eu vou reservar 1000
posições na memória para armazenar o cliente. Problemas com o vetor. Ele não tem muita, mesmo se o seu computador tiver muita memória, ele geralmente não armazena uma memória, ele utiliza a memória do próprio programa, né? É uma coisinha bem reservada. Então você tem um limite, né? Outra questão do vetor é essa pré-definição. Será que eu tenho 1000 clientes? E se minha loja crescer tanto e tiver 1001 clientes, o que vai acontecer? Eu vou ter que reescrever o código todo? Fatalmente, né? Então perceba que vetores é para um caso bem específico. Por exemplo, nesse caso, o cliente, você não vai armazenar os clientes da sua loja dentro de vetores. Tem estruturas mais específicas para isso. Serve para algum tipo de algoritmo específico, né? Você fazer um sort lá local, você armazenar uma informação para depois indexar ela. Tem algumas funcionalidades vetores e serve para algumas funcionalidades sim, lógico, nós não teríamos. Mas no dia a dia, comercialmente principalmente, se você quiser armazenar informações vetores, não seria ainda a melhor opção. Mas, professor, por que a gente está vendo vetor? Porque é a estrutura mais fácil, né? É a estrutura que o pessoal sempre vê na faculdade e agora com vocês aí, o curso técnico de vocês. Bem, explicando melhor aqui, né, o meu vetor chamado clientes, né? Qual é o nome do vetor? Aqui, clientes, né? Bem, eu posso dizer que clientes é uma coleção de objetos em que é um tipo vetor, é um tipo array, e pode ter de 0 a 999 clientes armazenados. Não é de 1 até 1000 não, hein? De 1 até 1000 não é. É de 0 a 999. Como é que eu faria, então, um programa para trabalhar com vetores? Olha aqui, gente, um programa bem simples. Eu crio meu vetor aqui de notas, né? Tenho 10 notas. Como é que eu faço para acessar um vetor especificamente? Um colchetes aqui, você pode perceber. Nota 0, recebe, quer dizer, eu tenho aqui o meu vetor com 10 posições, né? 0, 1, 2, 3, até o 9. Então o 0, aqui eu vou armazenar o 10. Na posição 1, vou armazenar o 9. Na posição 9, eu vou armazenar o 9. Um exemplo que eu coloquei aqui. Quando você cria um vetor por padrão, esses outros valores, se for inteiro, ele vai pegar o valor, né? 0. E se for objeto, vai ser nulo. Agora, como é que você faz para percorrer todos os vetores, né? E do início até o fim, você percorrer todos os elementos de um vetor. Para isso, nós utilizamos uma estrutura for, gente. For é o cara, começando do 0 sempre, onde o i é menor, não é menor ou igual, menor que o tamanho do meu vetor, né? A estrutura chamada lente, ele me dá o tamanho do vetor. Quem é o meu vetor? Notas, né? Notas é o meu vetor. Então, notas.length, ele vai retornar o tamanho do vetor notas, né? Se eu definir como notas de 10, então vai retornar 10. E eu vou escrever nessa interação, quer dizer, eu vou acessar cada uma dessas informações passo a passo, né? Eu vou escrever aqui, por exemplo, cada nota e dar um espaçozinho entre elas. É interessante você pegar esse código, tentar fazer em casa só para ver como é que é essa saída e tentar mexer nesse código. O que acontece se colocasse 1 e se colocasse 10 aqui, se eu colocasse menor ou igual. Então faz esses testes em casa e você mesmo vai verificar como funciona esse for e como é que você vai estar percorrendo esses vetores, né? Outro programa que vocês podem estar fazendo em casa, gente, em vez de você atribuir manualmente essas informações, para cada interação do vetor, peça para o usuário, usa o scanner, né? Peça para o usuário informar isso aí, você mesmo vai preencher essas informações. Aí depois, por exemplo, você armazena todas essas notas no vetor, você verifica qual foi a média da minha sala. Fica até mais fácil calcular, né? Qual foi a média da minha sala, qual foi a maior nota, qual foi a menor nota. Então você começa a tirar informações daquela coleção de objetos. Uma maneira de você, uma das funções de você ter essa coleção é justamente você analisar essas coleções, né? Uns trabalhos que eu executo fora aqui da minha vida acadêmica é justamente essa, análise de informações, né? E a gente não trabalha, a gente analisa tanta informação, tem tanto tipo de informação para trabalhar que a própria análise de informação é uma ciência, né? É uma coisa interessante isso aí. Bem, o importante é o seguinte, gente, o cliente, né, ele é uma classe, né? E por ser uma classe, ele tem suas características, né?
os seus getters e setters e pode ter seus comportamentos. Então a questão é o seguinte, se eu tiver um vetor de tipo primitivo, perfeito, é o que a gente acabou de fazer. Agora, se eu tiver um vetor de objeto, é um pouquinho diferente. Cada elemento do meu vetor é um objeto. E um objeto significa que você tem dados complexos lá dentro. Se um objeto for do tipo cliente, lá para cada caixinha daquela do meu vetor, eu vou ter lá o nome, o CPF, o e-mail, o endereço, o telefone, a foto do meu cliente, etc. Com todas as informações que eu defini no objeto, né? Por isso que é complicado, professor, você trabalhar vetores de objetos, né? Porque um objeto pode ser muito grande. Às vezes, por o objeto ter muita informação, se você definir um vetor com 100 objetos, já estoura a memória, né? Dá um overflow aí na sua memória. Então, um vetor não é bom trabalhar objetos, apesar de você poder trabalhar com objetos em vetores, mas não é o recomendado. Então, perceba, gente, olha, fazendo uma analogia, isso aqui, gente, estou fazendo só para fazer uma analogia, né? Eu defini a classe cliente, acabei de definir a classe cliente, e logo depois eu faço meu programa. Aqui eu instancio meus 1000 clientes, né? Então tenho um espaço reservado na memória para armazenar 1000 clientes. Então eu tenho aqui, olha aqui está minha memória, né? 0, 1, 2, 3, 4 até 999, né? Então cada posição aqui, gente, ele vai apontar para um cliente. E o que é que o cliente tem? Todas as características que o cliente tem, né? CPF, nome e qualquer outra coisa que eu tenho. Então, para cada posição de memória, posição 0, eu vou ter um cliente. Na posição 1, vou ter um outro cliente. Na posição 9, vou ter um outro cliente. Na posição 999, vou ter outro cliente. Quer dizer, para cada posição, eu tenho um objeto, gente, né? Só tem um detalhe. Se eu mandar escrever o cliente, então perceba que eu apenas troquei. O que ele vai escrever? Gente, não é dessa maneira que a gente faz, porque apesar de ter um toString aí que a gente pode fazer, ele vai pegar o nome da classe e mostrar para você. Perceba que o cliente, não posso escrever o cliente na tela. Eu posso escrever uma das características do cliente na tela. Então, eu posso escrever o nome do cliente. Eu posso escrever o CPF do cliente, né? Então, tem essa diferença. Então, vamos lá, gente. Vai fazendo nosso sistema agora, né? Eu criei os clientes aqui um a um. E logo depois, para o cliente 0, olha. Para o cliente 0, eu defini o nome dele como sendo Lilo e o CPF dele como sendo 1. Para o cliente 2, né? Olha, é uma outra maneira diferente, né? Eu criei um cliente, olha aqui. Eu criei um cliente, defini todas as características do cliente e, por fim, armazenei aquele objeto cliente dentro de uma posição do vetor. São duas maneiras diferentes de trabalhar e as duas funcionam, tá? E, novamente, eu percorro toda a minha coleção de objetos do tipo cliente lá dentro do meu vetor. Bem, é assim que a gente trabalha com vetores. Só para relembrar, porque em coleções de objetos a gente não vai trabalhar com vetores. É só relembrar, fazer um flashback aí. Sempre é bom fazer um flashback. A gente vai trabalhar com listas, né? Listas é a estrutura, é uma estrutura mais eficiente, vamos dizer, para trabalhar com uma coleção de objetos aqui, para ver na programação orientada a objetos, se você quiser também persistir dados, né? Uma relist é o cara. Então vamos lá, gente. O que seriam listas, né? Lista é uma estrutura de dados também, assim como vetor é, que é utilizada para armazenar um conjunto de elementos. Perfeito. A vantagem de se utilizar listas ao invés de vetores é o fato de que as listas são alocadas dinamicamente, de forma que não precisamos prever seu tamanho máximo. Olha a diferença interessante aí. Quando eu crio um vetor, eu falo, o vetor vai ser 10 posições, 50 posições, 100 posições, 1000 posições. Eu preciso definir o tamanho do vetor. A lista não, eu só crio a lista. E eu posso adicionando e removendo elementos daquela lista de uma maneira dinâmica. Poxa, professor, eu estou vendo muito só vantagem. Quer dizer, para que eu utilizei vetor? Se você quiser performance, você vai trabalhar com vetor. Vetor é muito mais rápido que lista. Deixar claro, né?
Então, se for uma questão simples, é melhor você levantar um vetor e trabalhar aquele vetor do que você colocar aquelas informações numa lista e trabalhar uma lista. Além de consumir mais memória a lista, e tem alguns controles internos que podem deixar o seu algoritmo um pouquinho mais lento. Mas nada que pode ser caso e caso, né? Mas nada com uma lista também, a performance ela não vai degradar tanto, na verdade, você nem vai perceber. Mas em algumas aplicações científicas, aquele microsegundo pode fazer diferença, né? Nós, clientes de um sistema, a gente, quando vai para um sistema do banco, a gente pode esperar uns 10 segundos até aparecer a tela, a gente já está acostumado a esperar, né? Mas em alguns sistemas de tempo real, aquele microsegundo pode ser a diferença entre a vida e morte, né? Bem, o Java, gente, fornece várias classes que implementam estrutura de dados, e no caso, mais especificamente, implementa uma lista, né? E uma das que mais são usadas é um carinha chamado ArrayList. São usadas pela facilidade de usar o ArrayList, né? O ArrayList ele tem alguns métodos muito importantes. Primeiro, ele tem um método add, né? Onde ele vai me permitir adicionar um elemento à lista. Ele tem um método add, quer dizer, uma sobrecarga do método add, que eu posso adicionar um elemento num determinado índice. Eu tenho um método get, onde eu busco uma informação em um determinado item, index. Eu tenho um remove, onde eu vou remover algum objeto em uma determinada posição da minha lista. E o método isEmpty, verifica se a minha lista é vazia ou não. São os métodos que a gente utiliza no ArrayList, né? Bem, e além disso, nas listas, nas estruturas de dados em Java, você precisa de um iterator. Iterator, gente, é uma interface específica para navegar entre objetos, né? Entre as coleções de objetos. Desculpa, para navegar nos objetos de uma coleção de objetos. Então, no Java, você precisa criar uma interface, usar essa interface iterator, onde você vai interagir com a lista para poder percorrer essa lista, né? Os elementos daquela lista. E como é que a gente faz isso, né? Então, o iterator, só relembrando, é uma interface específica para navegar em coleções, né, de objetos. Quais são os métodos mais importantes dessa coleção? O hasNext, ele verifica se existe o próximo elemento da lista. O next, ele obtém o elemento sobre o iterator e avança para o próximo elemento. E o remove, né? Ele remove o elemento sobre o iterator. São os elementos que a gente, são os métodos, quer dizer, tem muitos métodos, tá, gente? Esses são os principais que a gente definiu aí no nosso iterator. Como é que nós faríamos então uma lista? Olha aqui, gente, vai ficar muito mais fácil. Primeiro eu vou criar um ArrayList, eu não vou definir o tamanho. Depois eu crio um objeto, depois crio o objeto que é daquela ArrayList, eu adiciono aquele objeto na minha lista. Olha aqui, gente, vamos lá. ArrayList clientes, perceba que o cliente está no plural, recebe um novo ArrayList. Tem tamanho? Não, não tem. Que bom, né? Acabei de criar meu ArrayList. Logo depois disso, eu crio o meu objeto cliente, como a gente já criou desde o primeiro dia de aula, né? Cliente recebe new cliente, cliente.setCPF e tal, cliente.setNome e tal. Depois que você criou o cliente, aqui é o objeto cliente e aqui é a coleção de objetos do tipo cliente. São duas coisas distintas, gente. Aqui é o objeto. Por isso que está no singular. Aqui é a coleção. Por isso está no plural. Né? Agora sim, clientes, plural, é a minha coleção. Ponto .add, aquele método que eu falei que existe nos ArrayList. Quer dizer, eu vou adicionar na minha coleção de clientes, quem, gente? O cliente que eu acabei de criar. Perfeito. Sabendo isso já é o suficiente, gente. Com isso eu consigo realmente trabalhar com um ArrayList aí de uma maneira bem fácil. Bem, vamos lá novamente. Vamos criar um outro cliente, né? Perceba que o próximo cliente eu não defini o tipo que ele é, porque você só precisa definir uma vez. Só que esse cliente vai receber um novo cliente. Eu vou definir o CPF dele, vou definir o nome dele. E vou adicionar na minha lista um outro cliente.
Na verdade, essa minha lista agora tem 2 elementos. Então, toda vez que eu criar um elemento, toda vez que eu precisar adicionar um elemento na minha lista, eu pego um objeto, eu crio um objeto e adiciono na lista. Somente assim. Eu posso criar um módulo específico para adicionar aquele elemento na lista. Perfeito. Agora sim, né? Como eu vou percorrer? Porque no array eu fazia um for. E no array list, como é que eu faço para percorrer todos os elementos de uma lista, gente? Vamos lá. Não tem o iterator? Eu crio o iterator. O i agora não é um contador, é o iterator, né? Ele vai instanciar um iterator de clientes. Perfeito. Aí eu faço um while. Lógica de programação, gente. Por que eu estou utilizando o while e não for? Vamos pesquisar aí, vamos pensar. Porque no iterator, no array list, eu não estou usando o for. Lá no array eu usei o for. Agora no array list eu usei um while, uma outra estrutura. Lembram que um for eu preciso saber previamente o tamanho da minha lista? Então quando eu uso um for, quer dizer, olha gente, eu quero contar até 10, então vai de 1 até 10. O for serve para isso. Agora eu quero percorrer todos os elementos da minha lista. Eu sei quantos elementos a minha lista tem? Não sei, né? Então, enquanto tiver, aí eu vou usar o while, não é mais o for, porque eu não sei quanto eu vou percorrer. Então, vou usar o while agora. E a pergunta é, enquanto tiver elementos na minha lista, né, o meu iterator vai saber isso, meu iterator.hasNext, enquanto tiver elemento para ser lido naquela lista, ele lê. Olha o que vai acontecer. While e hasNext, eu acabei riscando aqui, né, mas tudo bem. Enquanto tiver um próximo no meu iterator, aí eu vou instanciar um cliente e vai receber o quê? i.next, ele vai buscar o cliente e retornar ele. Só que é um objeto genérico, gente. Esse i.next ele traz um objeto genérico. Eu preciso fazer um cast. Gostou da palavra, professor? Cast. Esse cast ele vai pegar esse objeto genérico e falar, ó, esse objeto que eu estou pesquisando não é um objeto qualquer, ele é um cliente. E eu vou transformar esse objeto em um cliente e armazenar em cliente. Sendo assim, agora eu posso pesquisar, eu posso imprimir o CPF daquele cliente e o nome daquele cliente. Como é que faço para buscar informações daquele cliente? Cliente.getCPF e cliente.getNome. Pego os getters para poder informar. Gente, isso aí é um modelo, tá? De código para trabalhar com iterator. O que é que a gente fez aí no array list? Nós criamos o array list. Nós criamos objetos que foram que a gente precisava armazenar no array list. Nós criamos 2 clientes, né? Um com o meu nome e outro com o nome da professora Mariela, que está organizando nosso evento aí dentro da Semana Informática e a coordenadora do curso de Informática Presencial, né? E nós adicionamos nossa coleção. Agora eu quero percorrer a minha coleção de objetos, né, para mostrar todo mundo que está cadastrado. Só tem 2 pessoas cadastradas. Aí, então eu vou usar um iterator, então vou instanciar o iterator, buscando o iterator do cliente, e faço um while. Enquanto tiver um próximo elemento no meu iterator, eu pego aquele elemento, dou um next no iterator, pego o elemento, faço um cast, quer dizer, transformo para o modelo que eu quero, para o objeto que eu quero, e depois que eu transformei, depois que eu disse, olha, essa informação já está comigo, já está transformada, eu começo a dar os gets nessas informações, ou fazer qualquer operação no objeto, a operação que a gente já está acostumado a fazer. Esse aqui é o mecanismo que a gente vai utilizar, gente. Aí algumas questões de estrutura de dados. Eu posso ordenar, eu posso classificar, eu posso agrupar. São algoritmos específicos, professor. É até curioso em observar, uma curiosidade é que o iterator, ele também é um objeto, mas é um objeto especial que trabalha com outros objetos. Vocês podem ver ali na declaração dele que ele começa com a declaração de qualquer objeto que a gente conhece no Java. Então, iterator, né, que é o tipo dele, e depois a variável que denomina ele, que no caso o professor usou a letra I. Só uma curiosidade. É uma maneira de... esse iterator ele tem que funcionar para todo tipo de objeto, né? Por isso se define apenas uma interface. O iterator tem uma interface específica de como eu posso interagir com o objeto para poder navegar na coleção. No objeto não, como faço para interagir com aquela coleção de objetos.
é uma das coisas, por isso que a gente vai ver interface, gente, é uma das coisas importantíssimas na orientação a objeto, né? Você criar alguns padrões, os generics, né? Você definir modelos genéricos, né? Que pode ser criar algoritmos genéricos que pode ser utilizado em vários casos, não com objeto só, mas com vários objetos. É bem interessante, tá, gente? Existem padrões hoje, né? Seria mais uma técnicas avançadas de desenvolvimento que te permitem criar algoritmos que são genéricos o suficiente, que podem servir para vários modelos de objeto em vários casos, né? E esses padrões de projeto é importante estudar sim, né? É uma coisa interessante. Bem, agora, gente, que a gente sabe como fazer coleções, vamos voltar à aula passada, né? Que a gente falava de associação de 1 para N, de N para N, de 1 para 1. Na aula passada, se lembra que a associação 1 para N que a gente fez? Uma empresa tem N funcionário. Só que a gente só fez a ligação do funcionário que pertence à empresa. Foi por isso que eu coloquei aqui, gente, olha, e isso acho que o objetivo da nossa aula é chegar aqui, né? Foi por isso que, ao definir um funcionário, olha, eu falo que esse funcionário pertence à empresa. É um elo de ligação entre funcionário e o objeto empresa. É a maneira que eu criei, que eu utilizei para associar um funcionário àquela empresa. Mas está faltando alguma coisa. Acho que você pode até se perguntar assim, professor, eu sei que um funcionário pertence a essa empresa, acabei de definir isso. Mas o contrário, se eu quiser saber todos os funcionários de uma empresa, nossa, eu precisaria, por exemplo, percorrer toda a minha lista de funcionários para saber qual empresa que ela percebe que ela trabalha ou não, ou eu poderia ir na empresa e na empresa eu saber quais os funcionários automaticamente que trabalham naquela empresa. E é por isso que a gente precisa de coleções, gente. Vamos voltar aqui no nosso código, vamos olhar com muito cuidado, como falei. Aqui é um relacionamento de 1 para N. No 1 para N, como mostrei na aula passada, lá no N eu faço a ligação, quer dizer, esse funcionário pertence a essa empresa. Agora, cadê a ligação ao contrário? Porque tem, né? Esse funcionário pertence à empresa, mas a empresa tem funcionários. Uma empresa tem funcionários. Cadê essa informação? Ficou faltando, né, gente? Só que, nesse caso, a empresa vai ter um funcionário? Não. Ele vai ter N funcionários. Qual o tamanho de funcionário? N, gente. Eu vou definir um vetor? Não, porque eu não sei quantos funcionários. Eu vou definir uma array list de funcionário. Olha o que eu vou ter que fazer. Poxa, professor, ficou bem legal. O funcionário agora, gente, a minha empresa, ele tem um array list de funcionários. E um funcionário, ele pertence a uma empresa. Perceba que o funcionário pertence a uma empresa. Já a empresa, ele tem N funcionários. Legal isso aí, né? E como existe padrão de projeto, eu defini aqui um atributo, só que tem dar um get nesse array list, um set e um array list. Um detalhe, quando eu trabalho com array list, lá no meu construtor, que a gente já viu o que serve construtor, define o estado inicial em objetos, eu vou precisar instanciar o meu array list. Funcionários recebe o new array list, né? Para toda vez que eu precisar criar uma empresa, ele já criar uma coleção de objetos do tipo funcionário. Então, gente, olha lá, a empresa tem funcionários, ok, faltou isso na aula passada, mas não tinha como mostrar isso para vocês enquanto você não tivesse visto o que eram coleções. Em compensação, um funcionário pertence a uma empresa. Agora a ligação está correta. Agora nós conseguimos efetivamente juntar essas, vamos dizer, dar o primordial, né, o fundamento, né, o principal da orientação objeto. Vamos continuar com exemplos aqui no N para N, tá? No N para N, gente, só para finalizar, se lembra na aula anterior que eu criava uma outra classe, né? Aquela outra é uma classe intermediária. Então eu tinha um objeto aqui, se fosse N para N, eu teria aqui essa classe intermediária definida aqui, outra classe, né, definida na outra classe,
e faria a junção, quer dizer, eu teria 2 arrays lists ali no dentro para poder dizer, olha, essa empresa tem vários funcionários, esse funcionário pertence a várias empresas. E essa junção estaria apontando para aquela terceira classe. Bem, o conceito está aí. Se vocês quiserem pegar mais informações, vocês podem dar uma teclada com a gente no fórum, falar com o professor aí. Professor, nós estamos aguardando aqui no chat aqui a participação. Sei que daqui a pouco também tem a nossa apresentação ao vivo aí do nossa semana de informática, muita coisa boa. Amanhã não percam, que é coisa importantíssima. Bem, gente, agora a gente vai dar uma acelerada, a gente tem pouquinho tempo, né? Hoje a nossa aula é um pouquinho, né, mais corrida, sobre os plus do Programação Orientada a Objeto. Bem, até então nós tínhamos criado classes, né, objetos e assim por diante. Só que tem um conceito bem interessante que são classes e métodos abstratos, né? Temos polimorfismo, temos interface, nós temos métodos e atributos estáticos, né? Que conceitos são esses? São conceitos importantíssimos, mas complementares, né? Não é sempre que a gente utiliza, mas é importante saber. Primeiro, o que são classes abstratas? Bem, a classe define as características e comportamento de um conjunto de objetos. Mas nem todas as classes são projetadas para permitir a criação de objetos. Algumas classes são usadas apenas para agrupar características comuns a diversas classes, então serem herdadas por outras classes. Tais classes são conhecidas como classes abstratas. Em resumo, uma classe abstrata não pode ser instanciada. Você só pode instanciar as classes filhas, né? Naquele caso, eu tinha uma pessoa, né? Lá no meu sistema de loja, eu tenho a classe pessoa, que tem nome, CPF, endereço, tudo lá, né? Mas eu tenho um cliente e tenho um funcionário, e o vendedor, né? São duas classes. O cliente é filho de pessoa e o funcionário é filho de pessoa, ele herda as características de pessoa. Só que aquela classe pessoa, gente, é interessante que ela seja abstrata, quer dizer, ninguém vai conseguir instanciar aquela classe. Para que eu vou instanciar uma classe pessoa? Ou eu vou utilizar um cliente, ou vou utilizar um funcionário. Então a classe pessoa só serviu como modelo, né? Como se fosse, olha, é assim que vai funcionar. E as classes abstratas são bem interessantes nesse sentido, tá? Bem, o que são métodos? Nós temos classes abstratas, mas nós temos também métodos abstratos. Vamos entender o que seriam métodos abstratos. Classes abstratas podem ser utilizadas para prover a definição de métodos que devem ser implementados em todas as suas subclasses, sem apresentar uma implementação específica para esses métodos. Tais métodos são chamados métodos abstratos. Bem, gente, eu criei a classe pessoa, no exemplo anterior, que cliente é filho de pessoa e vendedor é filho de pessoa. Mas eu quero falar, olha, a pessoa, ela envia e-mail, uma classe chamada enviar e-mail, né? Um método chamado, desculpa, enviar e-mail de pessoa. Só que esse enviar e-mail, ele acaba sendo, tendo um comportamento diferente, tanto em cliente quanto em vendedor. Por exemplo, em vendedor, eu quero que envie e-mail, toda vez que for enviado e-mail para o vendedor, faça um log, por exemplo, né? Então, se eu vou falar, olha, defino o método enviar e-mail lá na classe pessoa como abstrato, o que significa o método abstrato? Tá sem código lá dentro. Eu só sei que existe aquele método, mas não tem nenhuma codificação. Como é que eu defino um método sem codificação, professor? Porque a classe abstrato não precisa codificar, mas a classe filha é obrigado a codificar. Então, se eu defino que o método é abstrato, a classe filha ele tem que implementar aquele método. Interessante, né? Bem interessante esse conceito. Bem, toda classe que possui pelo menos um método abstrato é uma classe abstrata. Mas uma classe pode ser abstrata sem possuir nenhum método abstrato. Isso aí é um fato, né? E nessa questão do polimorfismo, vamos dizer uma mutação, né? Nesse caso, enviar e-mail. Eu acabei de falar para você enviar e-mail. Eu tenho enviar e-mail diferente em vendedor e enviar e-mail diferente em cliente. Nossa, mas eles são filhos de pessoa. Ele herdou as características de enviar e-mail. Herdou, perfeito, legal. Só que o comportamento em enviar e-mail são diferentes nos filhos.
E é aí que ocorre o polimorfismo, a gente chama mutação, comportamentos diferentes nos filhos de uma determinada classe, quando há uma herança. Professor? Só lembrando aqui, nós acabamos de ver um exemplo de polimorfismo quando no array list nós temos o método add e você tem duas formas de trabalhar com ele, sem parâmetros e um com parâmetro onde você coloca o índice e o que você quer acrescentar. Já é perfeito, um exemplo perfeito. aí para lembrar. E por fim, pessoal, nós vamos falar sobre métodos de atributos estáticos. O que seriam métodos de atributos estáticos? Se lembra aquele código lá no program, static void main? Perceba que a gente nunca precisou instanciar a classe program. Instanciar program P recebe new program. A gente nunca chegou a criar o objeto. Por quê? Porque o main ele não pertence ao objeto. O main pertence à classe. Então pode acontecer a necessidade de definir uma classe e um método e um atributo que pertence à classe e não ao objeto, né? Então os métodos de atributos estáticos seriam algo do tipo: métodos estáticos são inerentes à classe, gente. E por isso não nos obriga, na verdade, não é necessário instanciar um objeto para que possamos utilizar esse método. Assim como nós temos métodos estáticos, né, nós também temos atributos estáticos, quer dizer, para acessar um determinado atributo, a gente não precisa instanciar a classe. Muito importante, a gente chama tanto que esses métodos de atributos estáticos dão o nome de métodos de atributos de classe. Bem, pessoal, por hoje é só, a gente vai passar atividades para vocês, espero que vocês consigam realizar nada mais do que definir o relacionamento 1 para n, igualzinho à aula passada, né, de 1 para n, de n para n, e você vai ter que definir aonde vai colocar o atributo, né, na ligação de 1 e aonde você vai colocar o atributo na ligação de n. A gente explicou ainda agora isso aí. E espero que vocês consigam fazer. Qualquer dúvida vocês passem pra gente. Até mais. Bem-vindo de volta, pessoal. Espero que tenham gostado da apresentação do professor Marcelo Reck aí. O cara aí realmente é um ótimo gestor aí na área de tecnologia. O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia está muito bem servido. E eu espero que vocês tenham percebido da importância do profissional de TI em um ambiente organizacional. Ele falou, não sei se vocês chegaram a perceber que quanto mais evoluído fica a TI, menos os usuários percebem a TI. Fica uma coisa natural. Então a TI ela acaba satisfazendo praticamente quase todos os anseios do usuário e ela acaba se transformando transparente. A partir do momento que você utiliza, você faz seus recursos, suas tarefas de uma maneira transparente, essa ferramenta realmente está me ajudando, e você não tem a noção que existe toda uma equipe por trás, equipe que pode ser você amanhã, né? Isso aí realmente define o sucesso de uma equipe de TI, né? Então, esse computador aqui para estar rodando, essa televisão aqui para estar conectado, o professor aqui do lado na internet, entrando em contato com vocês aí, e para tudo isso aqui estar funcionando, gente, isso foi graças a profissionais da área de TI, né? Que estão trabalhando junto, que trabalharam junto para prover esse tipo de tecnologia para vocês. Gente, a TI está no nosso dia a dia. E quanto mais importante a TI se transforma, menos a gente percebe ela. A questão é essa. Quanto mais ela evolui, menos a gente percebe. Na verdade, a gente menos percebe porque a gente acaba se transformando, ficando mais dependente dela. É uma coisa meio antagônica, né, gente? A gente fica cada dia mais dependente, mas ao mesmo tempo, no nosso grau de evolução, a gente consegue evoluir. A nossa área, graças a Deus, a gente consegue se adequar a essas novas mudanças, até sociais, etc. A tecnologia evolui, mas a gente consegue também carregar esses novos know-hows aí. Gente, vamos falar da nossa atividade. A atividade aqui é importante. A gente precisa realizar essas atividades para um dia chegar
a prover tecnologia, como vários profissionais, não só do Tribunal de Contas, eu trabalho no Ministério Público, o professor Cláudio do IFRO, toda a equipe aqui da produção. Quer dizer, tecnologia está na nossa veia, né, gente? Então, espero que um dia também esteja na veia de vocês. Quer dizer, vocês já deram o primeiro passo, já estão aqui no curso. Aqui está no curso, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo estaria fazendo, né? Não é fácil, mas como as benesses são maravilhosas. A atividade, gente, foi bem simples. É basicamente aquela aula anterior, onde eu tinha um relacionamento de 1 para N. Eu vou definir qualquer classe de 1 para N. Onde é que tem uma classe de um professor e aluno? Um professor tem vários alunos. Na verdade, um aluno pode ter vários, não seria bem 1 para N. Um exemplo de 1 para N. Uma nota fiscal e os itens da nota, né? Vamos imaginar isso aí, né? Então, vamos definir um relacionamento. Vamos aqui na nossa atividade. Defina um relacionamento 1 para N entre dois objetos e defina qual objeto será colocado o atributo de relacionamento e em qual objeto será colocado o atributo que equivale a uma coleção de objetos. Gente, vamos voltar aqui um exemplo que a gente colocou ainda há pouco. Vamos lá. Vamos pegar esse exemplo. Em vez de ser empresa, vamos dizer que isso aqui é nota fiscal. E em vez de funcionário, item nota. São duas classes. Esse é o exemplo. Uma nota fiscal tem N itens de nota. Aonde eu vou colocar o atributo de relacionamento? O atributo de relacionamento, gente, eu sempre coloco no lado do N. Então, em vez de ser empresa, vou colocar aqui nota fiscal. Nota fiscal. Quer dizer, esse aqui é meu atributo de relacionamento. Quer dizer, eu tenho um atributo nota fiscal que é do tipo nota fiscal. Tenho que fazer o get nota fiscal e set nota fiscal para finalizar o nosso objeto, nossa classe. Agora, aonde eu vou colocar a coleção? No 1, porque um objeto tem N outros objetos. Então é aqui, gente, que eu vou colocar o array list, olha, no lado do 1. O array list está aqui. Então eu vou ter um array list não de funcionários, né? Vou até riscar funcionário. Vou ter um array list de itens de nota, no plural. E vou fazer o get itens de nota e set itens de nota. E não vou esquecer de instanciar, né? Vou instanciar no construtor e inicializar o meu array list, né? Então, notas fiscais, itens nota recebe new array list aqui no caso. Bem, esse é um exemplo, tá? Esse é um exemplo de relacionamento de 1 para N. Agora, como é que seria de N para N? Vamos tentar fechar aqui. Eu vou mexer essa tela aqui, a gente não tem uma tela em branco, mas vamos lá tentar modelar aqui. Legal, gente. Isso aqui, qualquer dúvida, gente, o professor está aqui à disposição. O professor Cláudio é fera aí no gatilho. Qualquer dúvida ele vai estar tirando e vai passando para a gente. Vamos pensar que aqui é um professor e nós temos aqui o aluno. Então, um professor tem N alunos e um aluno tem N professores. Perceba que com um relacionamento de N para N, eu preciso de uma classe intermediária. Isso eu falei, inclusive, na aula passada. Essa classe intermediária eu posso dar o nome que eu quiser. Geralmente, eu coloco o nome usando os dois números da classe. Na aula passada eu coloquei matrícula, mas vou usar o padrão mesmo. Eu vou criar uma classe chamada aqui do lado, ó, uma classe chamada professor class. Eu vou criar um outro arquivo, class professor underscore aluno, para dizer que são duas classes. Abro e fecho chaves. Aqui eu vou fazer a ligação, né, de relacionamento com o professor. Professor, ele é privado, né? E a ligação com o aluno, aluno, ponto e vírgula. Esse é só o atributo. Lembrando que eu tenho que fazer o get e set de cada um deles.
né? Perceba que nessa minha terceira classe que eu acabei de criar, eu coloquei um relacionamento. Olha aqui, vou até usar assim, o professor está se relacionando com essa classe e o aluno está se relacionando com essa classe. São os dois alunos. É ele que vai ligar, né? Essa terceira classe vai ligar as duas classes. Agora, esse professor, como é que eu falo que ele tem vários alunos? Tem várias maneiras, né? Porque você já pode até abstrair os alunos, get alunos, ele vai retornar todos os alunos. Só que isso só vai ser possível se você criar um array list que aponte para o professor aluno. Então aqui eu vou ter um array list, gente, sabe de quem? Em vez de ser funcionários, eu vou ter um array list de professores. Minha letra tá linda aqui, né, gente? Vamos melhorar essa minha letra. Professores, alunos, os dois no plural, né? Então ele vai retornar os professores, alunos dessa empresa. E essa mesma array list que nós vamos ter aqui também, né? Um outro array list, né? Array list professores underscore alunos. E aqui eu faço a instância. Então, se eu quiser saber quantos alunos tem esse professor, eu vou nesse relacionamento, eu verifico todos os alunos e faço a ligação de todos os alunos para ele. Pessoal, aqui pode ficar, é só para saber aonde coloca, não era para vocês definirem, não era para vocês escreverem esse código, porque não é um código trivial ainda, né? Então pouco tempo aí que vocês tiveram para fazer. Ainda mais está assistindo uma palestra aí do Marcelo Reck lá do Tribunal de Contas. A questão maior aí é entender aonde eu estou colocando os atributos e como é que eu faço essa ligação e aonde é que estão as coleções. Mas a gente não vai deixar vocês na mão. Tem um vídeo, naqueles vídeos lá de coleções, o último vídeo inclusive, ele mostra como implementar esse relacionamento certinho, né, passo a passo. Não só implementar, como utilizar um caso real. E aquele outro vídeo que eu tinha comentado, que é o CRUD, né, como criar uma aplicação real web, que tem as listas e a interação entre elas, melhor ainda, você vai conseguir criar uma aplicação web do início ao fim, usando a orientação objetos, recursos web, que o web aí vocês vão ver ainda, mas pelo menos vocês já vão dar uma pincelada na aplicação real do objeto, dos relacionamentos, das coleções. Quer dizer, e o único exemplo, nós temos conceito de objetos, heranças, instanciação, características, métodos, relacionamento, coleções, tudo num lugar só. Persistência de objetos, muito legal. Interface, tá tudo lá. É um projeto realmente completo. Acho que esse projeto CRUD exemplifica exatamente todo o objetivo maior, né, da nossa programação orientada, que é como criar uma aplicação real utilizando os conceitos que foram dados nessas últimas 5 aulas, gente. Então, esse é um projeto feito em C#, não foi em Java não, professor. A gente acabou usando C#, porque ele deu umas facilidades um pouquinho, né, fica mais acadêmico, vamos dizer. Ele é mais didático trabalhar com C# que o Java. O Java é um pouco mais profissional. A gente acabou utilizando C#, mas é tão válido quanto a sintaxe, é bem parecida. Vocês poderiam até fazer esse vídeo também em Java. Bem, por hoje, acho que a gente já... Tem alguma dúvida, professor? O pessoal mandou alguma coisa aí? Esqueci, né? Olha, vocês tinham que fazer a interação. Não sei se vocês mandaram alguma dúvida nesse meio tempo. Não, nós estamos aqui... acho que não houve a possibilidade de mandar as dúvidas, né? Mas gostaria de aproveitar para endossar as palavras do professor, que tudo isso que nós estamos aprendendo, nós vimos até na palestra que o professor citou, que o mundo está cada vez mais convergente, mais wearable, né? Quer dizer, vestível, e nós temos vários conceitos como computação em nuvem, internet das coisas, e por trás de tudo isso está tudo aquilo que nós temos aprendido no decorrer dessas aulas. No âmago de tudo isso, nós temos lá o paradigma de orientação ao objeto. Mesmo que o paradigma mude, essa informação e o treinamento desses conceitos vão ser muito importantes
para o profissional, porque vão dar ele um embasamento para que ele consiga entender e evoluir. Então fica essa dica aí, vamos aproveitar bastante essa aula aí. Orientação a objeto, para vocês terem uma ideia, essa é a nossa última aula. A próxima aula é revisão e a prova, tá, gente? Mas orientação a objeto, para você desenvolver uma aplicação para esse celular aqui, eu uso orientação a objeto. Para desenvolver uma aplicação para esse computador aqui, seja desktop, orientação a objeto, seja web, orientação a objeto, né? Na internet das coisas eu posso desenvolver aplicação para a minha televisão também. Na televisão eu posso utilizar orientação a objeto. Na internet das coisas eu posso ter um óculos inteligente, né, como o Google Glass, que tem aquela maquininha aqui que você visualiza aqui, a interação até o mundo virtual aí, né, realidade aumentada que a gente chama. Essa aplicação aqui, orientação a objeto. Eu posso ter um relógio, esse meu relógio que não está aqui, um wearable que chama, né, são computadores vestíveis, para eu criar uma aplicação para cá, orientação a objeto, né. A minha casa inteligente, né, que vai acender a luz, ligar o ar-condicionado na temperatura certa, na hora certa, ligar aquela música para acordar às 6 horas da manhã, na segunda, terça, quarta e quinta, menos sexta-feira, essas aplicações, a gente utiliza conceito de orientação a objeto. Realmente, a orientação a objeto é uma linguagem moderna, amplamente utilizada em todos os aspectos, né? Aquela aplicação que roda no seu carro. Hoje nós temos carros inteligentes, você tem aqueles consoles com multimídia, com GPS, e agora os consoles baseados em Android, no iOS e agora no Windows, aplicação orientada a objeto, né? Interessante, até o senhor citou aqui que o senhor deu o exemplo da linguagem C#. Quer dizer, os mesmos conceitos de orientação a objeto que a gente aprendeu em Java, sendo aplicados em outra linguagem. C#. E vocês vão ver Laravel também, que é PHP orientado a objetos. Até o PHP, que não nasceu orientado a objetos, virou orientado a objetos com o tempo. Linguagens que não eram orientadas a objetos, viraram orientado a objeto. Pascal não era orientado a objeto, virou Object Pascal. C não era orientado a objetos, virou C++, né? E assim por diante. O JavaScript, que é uma linguagem funcional, o conceito de objeto é bem remoto, ele na verdade não é uma linguagem orientada a objetos, JavaScript, mas você tem um TypeScript. Para vocês terem uma ideia, o TypeScript ele é tão importante que a framework mais poderosa utilizada hoje para criar aplicações de JavaScript chama Angular, né? Todo o Angular 2.0 foi escrito em TypeScript, quer dizer, até uma framework que era JavaScript, que não era bem orientada a objeto, a nova versão dela, o Angular 2, né, foi feita em TypeScript, que TypeScript, o nome type é o tipo, tem muitos conceitos, bem altamente tipificados da orientação a objeto, né? Inclusive, recomendo, né, um aprendizado de TypeScript. Aí, aonde vou aprender TypeScript, professor? W3C School, né, a escola W3C, é um lugar bem interessante para você aprender. É virtual também. No Virtual Academy na Microsoft, o TypeScript é da Microsoft também, interessante esse detalhe. É da Microsoft, entre aspas, mas é aberto, né? Hoje tudo a gente tem que acabar aquele conceito, né? Acho que o Marcelo Heck, ele falou, olha, a gente utiliza muito Microsoft. Antigamente o conceito da Microsoft era tudo fechado, mas agora não, o Microsoft é aberto, né? O ASP.NET é aberto, open source e free, né? Até o servidor web, que é o DNX, não é mais aquele servidor web da Microsoft que roda no Internet Explorer. Hoje eu posso pegar um pendrive com um servidor web dentro do meu pendrive, com minha aplicação web dentro do meu pendrive, plugar no meu computador e já rodar minha aplicação web. Isso é um negócio maravilhoso. Quer dizer, o mundo está virando open source, né, orientado a serviços, e esse mundo orientado a serviço abre mais ainda um leque de opções para você que está aí iniciando essa jornada de profissional na área de TI. Bem, gente, por hoje é só. Eu quero agradecer a presença de vocês, quero agradecer a participação de vocês, e nós vamos estar sempre à disposição aí, estar alegre em ajudar, ainda mais com o pessoal aí de Jaru aí falando, poxa, professor, parabéns, aí é um diferencial mesmo, essa aula do IFRO está sendo um diferencial na vida deles, eles estão falando, comentaram bastante sobre isso, e essas palavras de incentivo cada vez mais nos deixa, né, vamos dizer, ser professor não é fácil, então
dá um ânimo muito grande para a gente. Isso aí eu quero agradecer a todos vocês, a todos os polos, a todos os alunos, por tudo que vocês têm feito por nós. E pode ter certeza que a gente vai sempre estar trabalhando para vocês aí nesses dias. Muito obrigado, gente. Boa noite. Boa noite.